Então vamos dar sequência ao vídeo anterior e nós estávamos mencionando então o artigo 8º, inciso 2º, tá? Que dispõe sobre o princípio da unicidade sindical, né? Então, o princípio da unicidade sindical, ele versa sobre um sindicato apenas, né, na base territorial. Então, um sindicato é permitido um sindicato por município, tá? Como o Brasil ele não ratificou a Convenção 87 da OIT, né, o princípio da unicidade é o que prevalece. De toda sorte, se fosse ao contrário, se o Brasil tivesse ratificado a Convenção 87 da OIT, nós teríamos duas possibilidades, certo? Porque a OIT, a Convenção 87, ela permite então a pluralidade, né, de sindicatos ou a unidade. Então seria assim, em mais de um município ter mais de um sindicato, né? E a unidade seria somente um sindicato em todo o país, né? Então, nós teríamos duas possibilidades, ou a pluralidade, que é mais de um sindicato por base, ou somente um sindicato no país, se houvesse essa ratificação pela Convenção 87 da OIT, tá? Como não houve essa ratificação, então, o Brasil, né, o que prevalece é o princípio da unicidade sindical, né, conforme a gente fez a leitura no artigo 8º, inciso 2º, né, que é permitido somente, então, um sindicato, então, por base territorial, ou seja, por município, tá? Acho que é importante também a gente dar uma olhada no artigo 515 da CLT, tá? O que nós temos aqui, então, no artigo 515 da CLT? Se vocês puderem acompanhar, tá? Artigo 515, então, do reconhecimento e investidura sindical. Nós temos o seguinte, então, as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos, tá? O que nós temos aqui, então? A letra A menciona reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob forma individual ou de sociedade, se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal, tá? Então, esse é o primeiro requisito, tá? Primeiro requisito para o reconhecimento, então, da investidura sindical. Qual é o segundo? Letra B. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Então, o mandato se dá por 3 anos, tá? E letra C. Exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros, tá? Então, para que a gente tenha esse reconhecimento e investidura sindical, é necessário, então, que se observem esses requisitos, tá? Do artigo 515 da CLT, a letra A, B e C. O primeiro é a reunião de 1/3, né, das empresas legalmente constituídas. A letra B, duração de 3 anos para o mandato da diretoria. E a letra C, exercício de cargo do presidente, né, por brasileiro nato, tá? É importante que a gente identifique esses requisitos e consiga, então, perceber, porque também esse tema é um tema recorrente em concurso público, tá? Que mais que a gente pode mencionar aqui, então, tá? Artigo 533, então, da CLT, tá? Se vocês quiserem acompanhar, acho que é bem importante, tá? Artigo 533 da CLT, então, das associações sindicais de grau superior. 533. Constituem associações sindicais de grau superior às federações e às confederações organizadas nos termos dessa lei. Tá? Então, aqui o que nós temos? Que constitui, então, ele é constituído pelos sindicatos, pela federação e pelas confederações. Tá?
Acho que é importante fazer leitura do 534, tá? Porque ele dispõe, então, sobre as atividades. Então, o que nós temos aqui no 534, então? É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizar-se em federação. Tá? Então, como é que é criado um sindicato? Deve observar o quê? Tá? Um grupo de atividades, e que esse grupo de atividades ele tem atividades idênticas. Se elas não forem idênticas, elas devem ser similares ou conexas. Tá? E o parágrafo primeiro, então, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que aquela devam continuar afiliados. Então, aqui é quando ocorre, né, um problema em que já existe um sindicato com aquela categoria. Acho que é pertinente também a gente ler o parágrafo 2º. As federações serão constituídas por estados, podendo o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Tá? Então, a gente está mencionando o seguinte, que as atividades, elas são agrupadas ou reunidas por categorias, né? Como é permitido somente um sindicato por base territorial, que é o município, né? Essas categorias, então, se tiver um sindicato que já tem aquela categoria registrada, né? A gente não vai poder ter outro sindicato que seja constituído nesse sentido, tá? É isso que dispõe, então, no artigo 533, que menciona das associações, né, sindicais de grau superior, tá? É importante também a gente perceber o seguinte, então, o sindicato, né, sindicato de base, ele tem um número maior, depois nós temos a federação, no mínimo, que ele deve possuir no mínimo 5 sindicatos, e a confederação, então, ela deve possuir no mínimo 3 federações, tá? E aí tinha uma discussão em relação à central sindical, tá? A central sindical, ela não faz parte da estrutura sindical. Ela possui uma lei específica, tá? Que é a Lei 11.648 de 2008, tá? Sugiro que vocês façam leitura do artigo 1º, tá? E artigo 2º também, artigo 1º e parágrafo único e o artigo 2º, tá? Porque aqui vocês vão encontrar as prerrogativas, então, da central sindical. Mas eu só quero esclarecer para vocês, tá? Que a central sindical, ela não faz parte da estrutura sindical, tá? Por quê? Porque ela não pode negociar de forma nenhuma, tá? Fazer negociações coletivamente. Ela não tem essa possibilidade, tá? Lá no artigo 1º, parágrafo único, nós temos a natureza jurídica, tá? Que ela é composta por organizações sindicais de trabalhadores, tá? Que ela tem que ter uma filiação mínima, então, de 100 sindicatos, que eles devem ter uma distribuição mínima também por estados, tá? E lá no artigo 4º, nós temos o quê? Que o ministro do Trabalho, tá? Ele pode analisar os registros sindicais e verificar se é permitido, se vai ser permitido, então, mais de um sindicato representando, então, uma mesma categoria, tá? Então, a central sindical, ela não faz parte da estrutura sindical, possui uma legislação específica, tá? Não pode realizar negociações coletivas, tá? E ela é uma organização sindical de trabalhadores, tá? Acho também que é importante a gente mencionar um pouquinho alguns aspectos sobre o registro, tá? O registro. Como funciona, então, o registro, tá? Das entidades sindicais? É importante a gente dar uma olhada, então, na súmula 677 do STF, tá? E também no artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 518 da CLT, tá? O
que nós temos ali? O princípio da unicidade, né? Em que em cada base territorial é permitido somente um sindicato, né? Não mais do que um, porque o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT, então o que prevalece é o princípio da unicidade, tá? Artigo 518, então, da Convenção da CLT, a gente já mencionou, então, que é preciso realizar o registro, né? Então, para que tenha essa constituição, então, do sindicato, é necessário que seja levado a registro. O artigo 518 dispõe sobre o seguinte: o pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação, tá? E aí no parágrafo 1º nós temos os estatutos deverão conter denominação e sede da associação, categoria econômica ou profissional ou profissão liberal cuja representação é requerida. E letra C, a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações. Letra D, as atribuições, o processo eleitoral e das votações aos casos de perda de mandato e de substituição dos administradores. Letra E, o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução. E, por fim, nós temos a letra F, as condições em que se dissolverá a associação. Tá? Parágrafo 2º, o processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? Bom, encerramos agora o vídeo e passamos então para a última parte, tá? Da aula de hoje, que é sobre entidades sindicais, tá? Nos vemos daqui a pouquinho então.